Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos nos encontrando nessa noite para o nosso encontro de número 4, referente às disciplina de Bibliologia 2. As nossas lições 7 e 8 serão estudadas. Dando início aqui à nossa lição de número 7, só para a gente contextualizar, irmãos, o que a gente viu até agora, tá? A gente viu a Bíblia como revelação divina, a gente viu a composição da Bíblia, a sua mensagem, a como que a gente valida que a Bíblia é uma fonte fiel, fidedigna, é uma fonte deve ser aceita como verdade. As lições 5 e 6, elas se encarregaram de apresentar o cânon bíblico, porque os livros que compõem a Bíblia são considerados sagrados, dignos de inspiração, porque eles e não outros. E na lição de número 6, que antecedeu essa aula que a gente vai ter agora, vai falar que se a gente tem a Bíblia como a regra de fé e prática, a igreja do Senhor Jesus Cristo necessariamente precisa estar, ter a sua base fundamentada nas Escrituras. Então, por isso, a lição 6. Mas agora a gente vai falar um pouquinho da natureza da igreja, o porquê da igreja, como que ela é chamada através da Bíblia, que é a fonte da revelação de Deus. E aí eu coloquei alguns pontos, aí tá aí na tela. Depois que a gente viu, né, a Bíblia como fonte, vontade de Deus, a estrutura da Bíblia, a mensagem, a autenticidade, a gente vai agora definir a Bíblia, a igreja através da Bíblia. Isso é muito importante. Até a igreja, irmãos, ela vai ser definida, qual é o molde ideal da definição da igreja? Através da Bíblia. Então, aqui eu acho que cabe uma distinção importante, eu vou me ocupar desse tema mais à frente, mas a diferença de organismo e organização, a gente vai ver isso um pouco mais detalhado. Existem organizações que fazem parte do organismo da igreja, da chamada Igreja Universal, mas existem organizações que não fazem parte do organismo. E a gente consegue ver essa diferença através da onde? Do referencial da Bíblia. Então a gente vai ver agora na Bíblia a chamada da Bíblia, a organização dela, e todos esses pontos vêm através da Bíblia Sagrada. Vamos lá, que eu quero levar você a pensar. A igreja tem uma finalidade, tá? Eu quero que você pense nisso. A igreja tem uma finalidade, tem uma missão. E isso tem que ser definido através da Bíblia, que é a nossa fonte maior de revelação. A palavra grega, eclésia ou eclesia, que ela tinha um seguinte conceito: eclesia não é um termo que surgiu a partir da igreja. O termo eclésia, ele já existia no mundo grego, o conceito. Eu vou falar um pouquinho dele para a gente entender. O que era a eclésia? Era um ajuntamento de cidadãos, e é muito importante você guardar essa expressão cidadãos, porque nem todo mundo que estava na sociedade grega tinha direito de voto e voz. Só quem era cidadão tinha isso. Então, o que era ser membro da eclésia? Um cidadão legítimo que poderia votar, ser votado e tinha voz. Para isso, ele precisava ser cidadão. Um escravo não votava, uma pessoa de outra nacionalidade não podia ter voz como cidadão. Então, esses cidadãos, eles eram chamados para fora das suas atividades habituais, das suas atividades profissionais, das suas casas, e eles se reuniam num lugar, geralmente uma espécie de praça, um coreto, onde eles tomavam decisões de forma conjunta, objetivando um propósito comum. E a partir desse conceito, a igreja é definida. A palavra eclésia, ela é formada pela junção de duas palavras. A preposição ek, que é para fora, e kalem, que é chamar, clamar. E isso existe uma analogia muito forte com a própria igreja, porque a igreja foi chamada do mundo, ou seja, foi chamada para fora, e ela foi chamada para clamar, chamada para anunciar, chamada para uma expressão. E aí eu anotei, a igreja foi chamada do mundo, tirada por Cristo, então não é um auto-chamado.
Só que é importante entender, a igreja só tem o papel, a missão, o propósito e a identidade porque ela foi convocada. Assim como uma autoridade constituída chamava os cidadãos gregos para essa reunião de cidadãos, a, a igreja só tem isso porque Cristo é esse chamador da igreja. E ela foi chamada para anunciar o quê? Anunciar o evangelho, as boas novas de salvação, que Deus salva pecadores através de Cristo. Então, a igreja foi chamada para ser povo de Deus. Então, é chamado para quê? Para ser propriedade divina, para dar testemunho desse relacionamento para com Deus, a transformação que ela foi alvo. Então, a igreja fala de Deus e da transformação que ela mesma viveu. E a partir dessa transformação, ela anuncia as boas novas. Então, a gente contextualizou até agora, então, a base bíblica da igreja, de que ela foi chamada por Deus através de Cristo. A gente vai considerar agora alguns conceitos importantes. O que é igreja universal? O que é igreja local? Só um instante, por favor. Me perdoe, irmãos. O cachorro aqui tá animada. E a igreja também, além de ter sido essa distinção entre igreja universal e igreja local, a gente vai falar um pouco do relacionamento da igreja com o alicerce dela, o próprio Deus. Texto de número 1 da nossa. Opa, tá demorando a aparecer aqui para vocês. Deixa eu interromper e jogar do. Perdoa, irmãos, detalhes técnicos aqui, difícil escapar deles, mas vamos lá. Então, o texto de número 1 da nossa lição 7. Então, já falei para vocês um pouquinho da expressão eclésia, né, que envolvia cidadãos legítimos. Olha que coisa interessante. Não era qualquer pessoa que poderia participar. Só um cidadão legítimo poderia participar da reunião da eclésia. Isso fala muito com a gente. Não é qualquer pessoa que se associa à igreja de Cristo. É quem Cristo chama. Então a pessoa só pode fazer parte dessa reunião, desse chamado, se ela for convocada. Então esse conceito ele envolvia alguns pontos. Primeiro, chamado. Para ser participante, você precisava ser chamado. Segundo, você precisava estar habilitado. Então, se você não fosse cidadão legítimo, você não tinha voz, você não tinha opinião, você não podia se colocar alguma coisa que você gostaria de falar. A partir dessa habilitação e chamado, ou melhor, do chamado e habilitação, você tinha um propósito explicitado, que eram decisões que eram tomadas em favor daquele ajuntamento. O relacionamento com Deus, ele tem essas mesmas características. Então, a partir do chamado de Deus em Cristo, a gente tem, primeiro, Deus nos chama através de Cristo. Deus nos chama para Ele mesmo, para ser seu povo. Terceiro, Deus nos chama para uma vida relacional com Ele. Então, a ideia de chamado de igreja é um relacionamento com Deus, por Cristo, com a igreja e para uma missão, a evangelização. Esses pontos todos, eles precisam ser muito claros na nossa vida. O chamado por Cristo, ele é um privilégio, mas ele não é um privilégio assim, que lindo, eu fui alcançado pela graça de Deus. É um chamado com um propósito. O chamado não é um holofote na própria pessoa que foi comissionada. É um chamado para a glória de Deus, por meio de Cristo, para o objetivo do anúncio do evangelho. E todas essas partes, né, o chamado, o relacionamento com Deus e a missão da igreja fazem parte desse conceito. Isso precisa estar muito claro na nossa mente. Então, já falamos aqui um pouquinho desse ponto. No segundo parágrafo, o nosso texto diz assim, ó,
Quando a gente examina o ministério de Jesus, a gente observa que ele chamava as pessoas para fora para elas se tornarem diferentes. Olha que coisa interessante. Jesus nunca chamou ninguém para ela continuar do jeito que ela estava. E aí eu anotei. Jesus chama para transformar. Aqui já é um contraponto em relação àquilo que é as formas distorcidas que o evangelho está sendo anunciado por aí. Aquela ideia assim de Jesus te aceita do jeito do jeito que você é. Não, Jesus te recebe do jeito que você está, mas ele te chama para te transformar. O poder do evangelho é esse, é chamar homens pecadores para uma transformação proposta pelo evangelho. Todas as pessoas com que Jesus chamou eram pessoas mundanas, pessoas pecadoras. Jesus não chamou nenhum bonzinho. Lucas 19:10, o evangelista escreve que Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então Jesus chama os proscritos, os pecadores, os sujos, as pessoas que estão na imundícia do pecado. E esse chamado agora é para eles saírem do pertencimento do mundo, do sistema maligno que comanda, controla e direciona o mundo, agora para o senhorio de Jesus. E ele é chamado por quem? Por essa autoridade de Cristo. Por que Cristo pode nos chamar? Porque ele é Deus, porque ele é Senhor, porque ele é Redentor. E a partir dessa convocação, ele nos chama para ser povo de Deus. Aí eu coloquei, ó, o alvo da igreja, dado esse chamado, pensa assim, se foi Cristo quem me chamou não foi o dinheiro, quem me chamou não foi a fama, quem me chamou não foi a empresa, quem me chamou não foram objetivos humanos. Logo, o alvo da igreja não são coisas terrenas. A igreja faz missão no campo terreno, mas o alvo da igreja é um alvo espiritual ou um alvo eterno. Ou seja, o alvo da igreja não é terreno. Igreja, entenda isso, mas vou colocar de um modo bem prático. Igreja não é trampolim para dinheiro, para saúde, para resolução de problemas. Igreja não é isso. É fato que o evangelho comunica vida, saúde, bem-estar, libertação da escravidão do mundo que consome sua saúde, que consome seu dinheiro. Isso é fato. Só que o objetivo maior do evangelho não é dar coisas. O objetivo maior do evangelho é o perdão dos pecados que só Deus, através de Cristo, tem para oferecer. Ou seja, a igreja, o objetivo dela, além de não ser terreno, ela testemunha de Cristo. Então, o holofote da igreja não é sobre si, é sobre Cristo. E ela anuncia esse evangelho, essa graça salvadora, caminhando para a eternidade. Então, a igreja, o que ela é? Ela é composta de crentes do mundo inteiro. A igreja ela é composta de crentes que já morreram, que vivem e que viverão ainda no futuro. A igreja chamada universal é a reunião, é a congregação de todos os salvos, de todos os tempos, etnias, grupos sociais, membros de sociedades específicas, sociedades que já não existem mais, sociedades que estão ativas no mundo. Isso é a igreja universal. Fala de tanto mortos em Cristo, quanto vivos, quanto crentes que futuramente se renderão a Cristo e participarão. Essa é a chamada Igreja Universal. E aí até faço aqui um trocadilho, não é a Igreja Universal do Reino de Deus, mas é a Igreja Universal de Cristo. Não é a Igreja denominacional, não é a Igreja Assembleia de Deus, não é a Igreja Deus é Amor, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Presbiteriana, é a reunião dos salvos em Cristo Jesus, que fazem parte de todos os tempos e todas as eras. Essa é a Igreja Universal. Por que a gente pode considerar que todos nós somos membros da igreja chamada Igreja Universal de Cristo? Primeiro, porque foi ele mesmo quem nos chamou. São Mateus 16:18, Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Então, ele é o alicerce, ele é o elemento vocativo que chamou.
e ele comissionou os seus servos para uma missão. E aí eu coloquei, uma das características principais da universalidade da igreja é, primeiro, a igreja não é étnica. Os judeus pensavam assim: Jeová é nossa propriedade enquanto judeus. A igreja nunca pode pensar assim. Cristo é maior que a igreja. Cristo é dono do mundo, dono de todas as coisas. Segundo, a igreja ela tem um caráter atemporal. A gente fala da igreja primitiva, da igreja da Idade Média, a igreja dos tempos da Reforma, a igreja contemporânea e da igreja futura. Mas todas essas igrejas, ou esses tempos, eles dizem respeito a um único povo, ao povo de Deus que está dentro do conceito da igreja universal. Então, a igreja é a congregação, é a reunião, é o ajuntamento de todos os salvos em todos os tempos, congregados no corpo de Cristo, que é a igreja. E aí, olha que interessante, eu deixei aqui a referência do Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. João escreve assim, ó: ele veio para o que era seu. Aqui, esse seu aqui são os judeus, tá no singular. Porém, os seus, o seu povo, aquela época, não o receberam. E aí João amplia a ideia. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Ou seja, o propósito de Deus sempre foi salvar todos. Diferente de como os judeus pensavam que eles eram detentores de Jeová. E Jesus vem e se manifesta aos judeus, mas eles não o recebem. Eles, pelo contrário, o rejeitam. Mas o texto do Evangelho diz que a todos quanto o receberem, a esses ele concede, ele dá, ele outorga o direito de serem chamados filhos de Deus. Por quê? Porque eles creem no seu nome. Isso aqui é importante. Então, a afiliação na família divina, ela depende da recepção do testemunho do senhorio de Jesus. Quem recebe a Cristo como Senhor é integrado na família de Deus através da igreja. Outra coisa, a igreja ela é chamada por Cristo. Cristo é o agente executor da salvação. Então, Cristo é quem nos chamou para Deus. E Cristo nos traz para quê? Para ser família de Deus. Então, o Evangelho, ele quando nos alcança, é Cristo nos convidando para fazer parte dessa família. Quando você entra para uma família, você recebe um nome, você recebe características, você recebe uma propriedade. Isso é característica de família. Não é diferente a afiliação no reino de Deus. Quando você recebe a Cristo como Senhor, você é integrado a essa família, você recebe todos os direitos de filho, de herdeiro e de propriedade das bênçãos contidas na família de Deus. Mas não é só de direitos que é feito o reino de Deus. Você também recebe uma missão. Assim como qualquer cidadão tem direitos e obrigações, como cidadãos do reino de Deus, nós temos direitos, nós temos as bênçãos, nós temos os cuidados, nós temos a promessa. Deus nos dá tudo que por meio de Cristo foi concedido, mas também nós recebemos obrigações, nós recebemos uma missão de Cristo. Então a gente é chamado, quando a gente fala chamado por Cristo, fala da vocação. Deus em Cristo nos chamou. De onde? Do mundo. Ou seja, aqui já cabe um pensamento. Se a gente foi chamado por Cristo, e a expressão eclésia, o ek, é chamado para fora. Então a gente tem que ser tirado do mundo. A ideia de Jesus na oração sacerdotal de João 17, Jesus diz assim, ó: eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então a chamada do evangelho é estar no mundo, mas não pertencer ou ser regido por ele. Ou seja, a chamada do evangelho é uma mudança religiosa, sim, é fato, mas ela também é uma mudança física, ela também é uma mudança social, ela é uma mudança comportamental, ela envolve não somente a estética religiosa, o rito, o culto, a mudança do palavreado, ela envolve pensamento, ela envolve atitudes, porque você foi tirado do ambiente do mundo.
Os valores que regiam anteriormente sua vida, sua prática, sua fala, seu pensamento foram removidos. E agora você precisa viver a experiência de nova criatura, segundo aos Coríntios 5, verso 17. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. Então, Paulo fala assim, a vivência do evangelho, de ser chamado por Deus para ser membro da família de Deus, é uma experiência imediata, não é futura. A glorificação, a chamada eterna, é uma complementação, é um ápice da salvação, mas a salvação ela já tem aplicação imediata. Até aqui, irmãos, tranquilo? Não sei se eu estou falando um pouquinho rápido. Maravilha, vou seguir então. Então, eu estou lá na página 177, tá? Então, seguindo. Fomos chamados por Deus através de Cristo, tirados do mundo. Segundo, nós recebemos a filiação de Deus. Ou seja, a gente agora é membro da família de Deus. Então, ó, irmão, eu vou usar um exemplo bem prático. Sabe quando a gente chega como visita na casa de uma pessoa, a gente não respeita as regras daquela casa? Um exemplo, você chega naquela casa, todo mundo tira o sapato para entrar. Eu vou tirar o meu. Quando eu chego naquele lugar, aqui, por exemplo, não se senta, estou usando uma coisa bem esdrúxula aqui, não se senta de perna cruzada. Eu não vou fazer isso. Aqui nessa casa, eu tenho tais hábitos, eu vou respeitar. Isso é importante a gente entender. Quando a gente é assimilado à família de Deus, eu preciso me adaptar a esse novo ambiente, a essa família que eu fui recebido, não o inverso. Tem muita gente achando que o reino de Deus tem que se adaptar à minha vida e não o contrário. Então eu tenho que entender isso. Eu fui recebido graciosamente por Deus, através de Jesus, nessa família. Logo, as minhas atitudes precisam mudar em acordo, em conformidade com essa nova família. Então, o que significa receber filiação? Eu recebi as características do reino de Deus. Ou seja, muda meu pensamento, muda as minhas palavras, muda minhas posturas, tem que mudar meu olhar, o meu coração precisa ser mudado. Por quê? Porque eu sou membro agora de uma nova família. E agora, a gente é chamado por Deus, desculpa, por Cristo, para Deus e para o Evangelho. Ou seja, o Evangelho é a missão da igreja. A igreja foi chamada não apenas para ter o privilégio de ser povo de Deus, mas também para um propósito. Qual é o propósito? Anunciar o Evangelho de Jesus. E aqui, irmãos, entenda, anunciar o Evangelho de Jesus não é apenas a verbalização da pregação pública. Ir numa praça anunciar Jesus, pregar no microfone na igreja. Anunciar o reino de Deus significa que os valores do reino de Deus precisam estar tão entranhados em mim que aquilo que eu faço representa o reino. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala assim, ó, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Então, nas coisas mais simples, no jeito como eu me comporto na minha casa, do jeito que eu me comporto como cidadão, como eu me comporto no meu trabalho, no meu emprego, na minha atividade profissional, no meu dia a dia, trânsito, transporte, isso precisa transparecer o reino de Deus. Isso também é anunciar o evangelho da graça. Porque que sentido faz a gente ter o discurso religioso indexado à minha fala, eu sei falar de Jesus, eu sei anunciar a Bíblia, mas o meu comportamento, as minhas atitudes negam isso. Eu continuo sendo uma pessoa irada, brigona, antipática, de palavras sujas. Isso diz que a minha vida é uma coisa e o meu discurso é outra. E o evangelho recusa isso. O evangelho chama isso de hipocrisia. O hipocrisia, a palavra hipocrisia vem de um radical grego que significa simular, fazer teatro, assumir um papel. O evangelho não é um papel, o evangelho é uma mudança de vida. O evangelho veste você e eu integralmente de salvação. Seguindo, além da igreja ser chamada a Igreja Universal ser chamada de comunidade geral dos salvos,
O livro de Atos, ele emprega essa expressão eclésia também como de pequenos grupos. Então, aquelas pequenas reuniões que aconteciam naquele primeiro momento, é, até o capítulo 7 de Atos, eram pequenas reuniões em Jerusalém, já era chamado de eclésia, são pequenos ajuntamentos. Mas, conforme a igreja foi expandindo para os limites de Jerusalém, né, chegou a Judéia, Samaria e até os confins da terra, a gente vai vendo que o termo eclésia vai designando agora outras coisas. Primeiro, ele começa com um chamado. Depois ele passa para pertencimento ao reino de Deus. Segundo, passa por testemunho, vai para missão, mas também abrange comunidade local e comunidade universal. Então, uma congregação de crentes reunidos num determinado bairro é igreja. Todos nós que estamos aqui, cada um na sua casa, cada um num bairro, numa localidade, também somos igreja. Então, igreja não é a expressão apenas denominacional de uma igreja organizada em torno de uma conduta, de um estatuto, que tem um endereço e um CNPJ. Isso também é uma das expressões, mas a igreja também fala desses elementos: chamado, pertencimento, testemunho, missão, comunidade local, comunidade universal. Dando sequência. Então a gente vê lá no livro de Atos outras referências, tanto a crentes, quanto a ajuntamentos, quanto localidades que são chamadas de igreja. Mas vamos falar agora da igreja local. Pode deixar aí aberta a página 178. Existe uma igreja universal, e como que essa igreja universal é percebida? Através das expressões locais. Então eu, por exemplo, eu sou membro de uma Assembleia de Deus que fica no bairro de Perus, aqui em São Paulo. Então a minha igreja local é uma expressão da igreja universal. A gente tem outros irmãos aqui que pertencem a outras denominações, irmãos batistas, irmãos que são da igreja Deus é Amor, irmãos que são de comunidades. Então, todas essas igrejas que são denominacionais, que têm um nome, uma identidade, um jeito de culto, que comunicam com uma expressão, uma parcela da sociedade, são expressões locais da chamada Igreja Universal. Ou seja, enquanto a Igreja Universal é a reunião de todos os salvos, a igreja local é a organização dos crentes de uma região. Então eu me junto com o irmão fulano, com o irmão Beltrano, com tais pessoas, e nós nos organizamos para quê? Para adorar a Deus, para edificação mútua e para a pregação do evangelho. Então, a expressão da igreja local precisa contemplar esses três pilares: adorar a Deus. Então, como eu defino que é uma igreja legitimamente evangélica, cristã, bíblica? É uma igreja que adora, é uma igreja que tem mútua edificação e é uma igreja que evangeliza. Por favor, pastor. Pai do Senhor Léo, Pai do Senhor a todos. Ô, Léo, mentira, só para mim se situar aqui, porque ou eu tô com eu tô com o PDF aqui, lição 7, e não tá batendo a página aí, Léo. Eu não tô, desculpa, não tô me situando. Nós estamos no texto 1, correto? Eu estou no texto 1, na página 178, no início da página 178. 178, deixa eu dar uma olhada aqui. E começa: há uma só igreja universal. É que eu tô no PDF, mas eu vou pro livro, então. Tá bom, pode Tá bom. prosseguir. Desculpa, viu? Não, sem problema. Fechei meu áudio. Então, irmão, seguindo, né? A igreja, então, local é a expressão da igreja universal. E aí vem a pergunta: será que é necessário a expressão da igreja local para dar visibilidade à igreja universal? Então, quando a gente olha para isso, parece que hoje existe uma antipatia à organização da igreja, os chamados desigrejados, como se isso resolvesse o problema da igreja. A gente vai entender um pouquinho mais. Então, por que a igreja se organiza localmente? Primeiro,
Porque a igreja precisa de alguns elementos para ser definida como igreja. Um deles é a adoração. Então, sem esses três elementos, adoração, edificação e evangelismo, não existe igreja. Vamos lá, página 179. Qual que é a função dessa estrutura? Primeiro, irmãos, a estrutura serve ao propósito da igreja. Então, a estrutura ela não pode andar em oposição ao propósito. A estrutura não pode servir para ser um peso, para ser uma amarra, para ser uma algema. A estrutura da igreja ela deve servir o propósito. Primeiro, a igreja precisa, na sua organização local, criar mecanismos, organizações, disciplinas, construir bases para que o povo adore. Então a igreja precisa ser um lugar onde eu chegue, onde eu, quando presente lá, eu encontro um lugar que eu possa adorar a Deus. O ambiente, a construção, o pensamento, a organização do culto, o ritual, a palavra, o cântico, ele tem que me conduzir a adorar. Senão, eu estou eliminando, senão eu estou criando uma estrutura e tirando do objetivo. Segundo aspecto, a estrutura do culto, da reunião, das reuniões, da organização da igreja, precisa me conduzir para edificar mutuamente. Então, olha que coisa interessante. O tempo dos louvores, o tempo da palavra, as organizações de culto, culto de ensino, um culto de louvor, um culto de oração, essa estrutura tem que me levar a gerar edificação no povo. O que acontece? Em muitos ambientes, valoriza-se muito, por exemplo, o louvor e deixa-se a palavra de lado. Então, de um lado, o louvor alegra, nos preenche, nos anima, nos leva à adoração, mas falta a edificação e a instrução. Existem outros círculos que já é o contrário. Não se valoriza o cântico, não se valoriza a adoração, não se valoriza a expressão, em detrimento de um conhecimento meramente formal, estético, duro, frio. Isso também não gera edificação. Então, o que eu quero trazer com vocês, toda a estrutura, tudo aquilo que a gente vai desenhar, irmãos, de estrutura na igreja, ele tem que me levar para o objetivo da Bíblia. Então, assim, às vezes a gente pensa, dá uma doida assim na cabeça, vamos inventar um culto tal. Primeira coisa, essa proposta encaixa no objetivo que a Bíblia traz de me levar a adorar, me levar à edificação mútua, me levar à evangelização, ou não? Ou é somente uma proposta estética? Porque o que não faltam hoje são cultos que têm nomes específicos, culto disso, culto daquilo, um culto travestido com uma identidade mais legal, uma identidade mais jovem, uma identidade mais com determinadas características, eu não quero entrar no mérito, mas eu quero que você pense, qual é a ideia? É a atração ou a fidelidade ao propósito? Porque, irmão, às vezes a gente fica assim pensando, não, porque se a gente fizer tal coisa, deixar um ambiente com tais características, se a gente colocar determinado ritmo, isso vai atrair. Isso já é um erro conceitual, porque a gente tem que entender que o princípio do evangelho, a força de atração do evangelho é Jesus, não é o meio, é Cristo, não é o formato do culto, não é a aparência estética, não é a linguagem, não são os atrativos da reunião, é Cristo. Se Cristo for removido, quaisquer outras coisas assumem o seu lugar. Seguindo, ainda na página 179, vamos comparar aqui a igreja local da igreja universal. E olha que coisa interessante. A igreja local, ela pode ou não ser baseada num padrão bíblico. A gente encontra denominações, expressões que vão desde a portinha pequenininha até gigantes catedrais, que são organizadas como igreja, mas estão fora do padrão bíblico. Então, a igreja local, ela parece-se muito com a igreja universal, mas ela pode ter desvios. Então, a igreja local, ela é feita por pessoas,
por crentes, mas ela pode ter pessoas lá, ela pode ter uns filhos de Amaleque lá no meio. Ela pode ter umas pessoas que têm aparência de crente, falam como crentes, às vezes até se vestem como crentes e não o são. Mas essa igreja local, ela é limitada, ela passou a existir e pode ter um fim. Quando a gente olha, por exemplo, as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas que João escreve nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, elas tiveram um fim e elas acabaram. Mas esse povo que fez parte daquela igreja local continuou participando da Igreja Universal. Essa igreja local, ela é visível. Você sabe onde ela está, o endereço, a localidade, onde ela está localizada. E ela é parte da estrutura escolhida por Deus para nutrir e realizar os propósitos de Deus. Já a Igreja Universal também é composta por pessoas, só que a Igreja Universal só é composta de salvos. E aqui abre a primeira diferença. Tem gente que é membro de uma igreja, uma denominação. Tem gente que é membro da Igreja de Cristo. Tem gente que é as duas ao mesmo tempo. Tem gente que é só membro de uma igreja local. Você entende isso, irmãos? Tem gente que ele se filiou a uma entidade religiosa. Tem gente que acessou o corpo de Cristo. Tem gente que é membro de uma... Ó, bem lembrado, a gente está tratando esse trimestre a revista da CPAD, que é a editora que boa parte das Assembleias de Deus usam, ela está tratando justamente disso, a igreja como corpo de Cristo, nas expressões locais universal. E aí, seguindo, a igreja universal, ela não o pastor Erivaldo está colocando para a gente aqui a capa da revista, a minha que está aqui do ladinho também. A igreja universal, ela não é limitada a uma geografia, a uma localidade. Por exemplo, a igreja do pastor Erivaldo está aqui no Jardim Paulistano. A minha igreja está lá em Perus. A igreja do irmão Isaquiel, pelo que eu me lembro, ali na região de Santana. Isso, ó. Então, você entende? Cada uma dessas expressões locais está numa região. A igreja universal, não. A igreja universal é a igreja que eu congrego, que o irmão Isaquiel congrega, que o pastor Erivaldo congrega, que o irmão Fábio congrega. Então, é a congregação de todas essas igrejas locais. Essa igreja universal, a gente só vê ela integrada completamente quando a gente encontrar na eternidade, porque ela é reunião dos crentes que já dormem no Senhor, de nós que estamos vivos e de crentes que futuramente receberão a Cristo. E ela é a estrutura escolhida por Deus para levar os propósitos do Senhor na terra também. Texto 2. A fundação da igreja. Primeiro, a igreja, eu tenho alguns assuntos aqui, parece que eles são redundantes, mas são recursos de didática para fixação. A igreja foi chamada por Cristo, capacitada pelo Espírito Santo e comissionada para um propósito. Como assim? A igreja, cada um de nós que recebemos a Cristo, só o fizemos porque ele vem em nossa direção. Então, Cristo, por meio do seu Espírito, acessou o nosso coração, gerou fé para a salvação e nos trouxe para si. A partir disso, qual que é existe uma maior concordância dos teólogos dizendo que o nascimento da igreja se dá no ato do Pentecostes, em Atos 2. Né? O próprio texto de Mateus 16, 18, Jesus não diz assim, ó, eu já edifiquei a minha igreja. Jesus diz, eu edificarei. É futuro do presente. Eu edificarei a minha igreja. Quando a gente vê os discípulos, até antes da ocasião do Pentecostes, a gente vê eles isoladamente. Os 12, depois perto da crucificação, eles são dispersos. Quando Jesus morre, cada um vai para um lugar, alguns voltam para suas atividades antigas. Quando Jesus ressuscita e durante um período de 40 dias vai dando testemunho inequívoco da sua ressurreição, Jesus vai trazendo eles de volta para Jerusalém, para se cumprir aquela palavra que ele diz, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando a gente vê em Atos 1, verso 8, se você puder, abra sua Bíblia aí, Atos 1, 8, esse texto é um texto muito forte para falar do início da igreja. Atos 1, 8, o próprio Senhor Jesus diz assim, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E isso já responde essa pergunta que eu coloquei: poder para quê? Qual é a proposta do poder de Deus em Cristo para a sua igreja? Poder para ser testemunha. Então, o poder de Deus em Cristo, ele tem um propósito, que nós, individualmente, o Leonardo, o Fábio, o Isaquiel, o Rafael, a Janete, o Cláudio, o Erivaldo, cada um de nós seja uma testemunha eficaz de quem Deus é, do que Deus faz, da igreja como instituição divina e o anúncio da graça de Deus através do evangelho. Então, esse é o propósito do poder de Deus, é apresentar o Deus criador, é apresentar a obra de salvação, a igreja como agente anunciador, o evangelho como meio eficaz da comunicação da graça de Deus e a proposta salvadora. Então é isso que o evangelho faz. Quando a gente vê as palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus 28, versos 19 e 20, Jesus chama os discípulos e dá ordem a eles: pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar e fazer com que os salvos preservassem aquilo que ele tinha ensinado. Isso é o Evangelho, irmãos, resumido em 4 tópicos. O Evangelho é um anúncio, o Evangelho é um discipulado, o Evangelho é assimilar as pessoas através do batismo ao corpo de Cristo e a perseverança dos princípios estabelecidos na palavra. Em 4 pontos fundamentais você consegue resumir o que é o evangelho: pregar, discipular, batizar e ensinar as pessoas a perseverarem. E agora, esse derramamento do Espírito Santo em Atos 2 cumpre esse propósito, capacita os discípulos com poder para que eles anunciem o evangelho e levem em efeito esses 4 pontos. Página 183. Eu coloquei aqui, né? A igreja como instituição divina, ela nasce e depende do poder e da autoridade do Espírito. Não existe nenhuma organização que possa ser chamada de igreja legítima se ela não nasceu do poder e da dependência do Espírito Santo. Nenhum homem, naturalmente, é capaz, por si só, pelos seus conhecimentos, pelas suas habilidades, de executar o propósito em relação àquilo que Deus quer, se ele não tiver a origem na chamada divina e na dependência divina. Ou seja, a revelação da origem, a própria apresentação de Deus por meio de Cristo, o propósito da igreja, a própria autoridade da igreja emanam disso. É o Espírito Santo de Deus que comissiona homens, chamando eles para o evangelho, transformando eles através da palavra e gerando o impulso neles da pregação do evangelho. Então, primeiro, a gente precisa entender isso, irmão. A igreja não é uma instituição humana. Ela existe no mundo, mas ela tem uma origem divina. Se a gente enxergar a igreja como uma mera instituição humana, a gente está falido. A gente não entendeu o propósito de Deus. A gente tem que entender que a origem da igreja é divina, tanto na sua comissão, quanto na sua missão, quanto nos seus resultados. Nada que a igreja faz é por autoridade e competências humanas. Tudo é divino. Substância da fundação da igreja, na página 183. O fundamento faz, né, o nosso comentarista coloca assim, ó: o que faz o fundamento para o restante da construção? Ele é o alicerce. Então, se uma construção não tiver um bom alicerce, essa construção desmorona. Assim como se nós não entendermos que o alicerce da igreja é divino, Deus em Cristo, por meio do Espírito, a igreja passa a ser a mais comum das organizações. A gente não enxerga mais a igreja como um elemento divino, mas a igreja como uma organização, como uma empresa, como uma associação, como qualquer outra coisa. Não. A igreja é divina porque o alicerce dela é divino. Jesus diz: eu edificarei a minha, pronome possessivo. Jesus diz que a igreja edificada seria edificada sobre ele mesmo, e ele é o elemento edificador. Jesus é a base.
deixa eu pegar lá a própria construção em si. Aquele alicerce da casa, do prédio, da construção, aquela coluna que fica enterrada, a sapata, aquele elemento que dá sustentação a todo edifício é Cristo. Cristo é o elemento fundamental, perdão, é o elemento fundamental que traz a sustentação da igreja. Seguindo, a partir disso, irmãos, a base não pode ser trocada. Se a base for trocada, todo o edifício rui. Então, esse fundamento, ele é divino, ele precisa ser sólido e imutável. Jesus nunca pode ser substituído por outra coisa. Quando isso acontece, qual é o resultado? A igreja desmorona. Então entenda, ó, por que muitos lugares, muitas igrejas que tiveram um início sério, um início bíblico, hoje estão decadentes? Porque Jesus deixou de ser a base fundamental deles. Entrou outras coisas. Entrou a pregação coach, entrou a teologia humanista, entrou o relativismo teológico, e isso tirou a primazia, a essência, a solidez única que deveria ser somente Cristo. Cristo precisa ser a base da igreja. Se ele sair, irmãos, a igreja desmorona. Ou seja, o nosso texto fala isso, ó. Jesus, o fundador e o fundamento da igreja, ele é imutável, não pode ser trocado. O propósito, a motivação e os métodos da igreja, indiferente dos tempos, eles dependem dessa base que não muda. E aí ele coloca, ó, embora a igreja tenha um fundamento divino, ela tem um aspecto humano, cada um de nós. A igreja tem origem e fundamento divino, mas ela se manifesta através de um aspecto humano. E aí eu anotei, o sucesso da missão da igreja está baseado na fundamentação perfeita. Cristo, a rocha inabalável. Se Cristo for a base da igreja local, ela nunca vai se perder. Se Cristo for a base fundamental de cada um dos crentes da igreja local, esses crentes não se desviarão, porque eles têm Cristo como a base da sua sustentação. A igreja permanece de pé, por quê? Porque a base de dependência dele é Cristo através das Escrituras. Então, não basta simplesmente professar de boca, Cristo é o nosso Senhor, mas Cristo continua sendo o Senhor através da palavra, a palavra revela Cristo, que é a base. Então, se a igreja relativiza, troca o fundamento das Escrituras por qualquer outra coisa, essa igreja se perde. Então, se esse fundamento for sólido, pessoas imperfeitas, como eu e você somos, seremos alvos de transformação do evangelho e para o evangelho. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Obrigado. Ó, entenda isso. Se a base que é Cristo nunca for trocada, eu e você, ainda que imperfeitos, incompletos, pecadores, irmãos, quem de nós não tropeça? Quem de nós não comete erros? Quem de nós não peca? Só que ainda que pecadores, ainda que imperfeitos, o evangelho vai nos aperfeiçoar, porque a base, ela é sólida, porque a base, ela é perfeita, porque a base, ela tem esse poder transformador. E ao sermos transformados, a gente gera transformação na vida de outros. Ou seja, o evangelho que muda a minha vida me habilita para ser uma testemunha eficaz para outras vidas. Eu quero que você pense nisso. Deus vai usar eu e você, imperfeitos como somos, para gerar transformação na vida de outras pessoas. Não espere perfeição de si, nem dos demais membros da igreja, para que você execute a missão, o chamado, o propósito da igreja. O chamado vai acontecer em meio aos problemas circunstanciais, aquilo que está ao redor da minha vida, em meio a todos os problemas que eu enfrento, que você enfrenta, que os desafios que nós enfrentamos, o chamado vai se manifestar em meio a isso. Texto de número 3.
Os símbolos da igreja. O nosso comentarista fala de uma forma brilhante, trazendo uns símbolos que vão apontar aquilo que é a igreja. Primeiro desses símbolos, a igreja é chamada de edifício. Olha que coisa extraordinária. Como assim edifício? Um edifício ele é construído em cima de um alicerce. O alicerce é Jesus. A igreja é o edifício. Ou seja, não existe sustentação do edifício se a base não for sólida. Por que é edifício? Edifício ele é construído. O edifício não aparece um estalar de dedo. Ele foi construído. Ele é uma crescente. Ele é uma. Quando você olha, por exemplo, vamos pensar lá numa casa. Vem primeiro lá o alicerce, depois do alicerce vem uma primeira fileira de tijolos, camada de cimento, outra fileira de tijolos. Ele é uma construção. Ou seja, quando Pedro escreve a sua primeira epístola, capítulo 2, verso 5, ele chama a gente de casa espiritual, oikos pneumáticos, ou habitação de Deus. Olha que coisa extraordinária. Por que somos habitação de Deus? Porque o fundamento da igreja é Cristo. Então você é uma casa espiritual, eu sou uma casa, perdão, espiritual por causa de Cristo. Por causa de Deus em Cristo. Então, essa metáfora é empregada para descrever que a igreja só tem essas características. Você só é povo, eu só sou povo, eu só tenho uma esperança, tudo por causa de Cristo. Romanos 11, verso 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Outra metáfora empregada no texto para falar de edificação, Efésios 2, 21. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios 2, 21, Paulo fala assim, ó, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Essa expressão edifício é a expressão grega oikodomo. É uma edificação que foi construída, foi projetada, foi criada para ser naos agios, habitação santa. Olha isso, irmãos, como é linda a beleza do texto grego. Você foi edificado para ser templo e habitação santa de Deus. Deus te gerou em Cristo, Deus me gerou em Cristo, não é para qualquer coisa, é para que você seja morada de Deus. Por isso que o Espírito Santo habita em você. Você entende o privilégio disso, irmão? Deus fala assim por meio do apóstolo Paulo: Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas Deus habita em você, por quê? Porque eu e você fomos edificados, fomos construídos, fomos projetados, fomos alicerçados para sermos uma habitação, para sermos naos agios, habitação santa. Isso aqui é lindo, irmão. Cada crente individualmente e a igreja, que é a congregação dos salvos, foi projetada por Deus para isso. Ou seja, eu e cada um de nós é como se nós fôssemos tijolos. Um tijolo sozinho não faz um edifício, mas quando a gente junta um tijolo com outro tijolo, com vários tijolos, nós formamos um edifício. Ou seja, nós, tanto individualmente, no nosso relacionamento com Deus, quanto comunitariamente, fomos concebidos por Deus para sermos a habitação da sua presença. Isso é extraordinário. Olha que imagem linda que Paulo descreve sobre nós. Ou seja, a igreja foi chamada por Deus para ser a habitação plena do seu espírito. Cada crente é uma pedra lavrada. O que é a pedra lavrada nesse texto de 1 Pedro 2,15? Uma pedra, ela era retirada bruta, ela era cortada, polida e trabalhada para fazer parte de um edifício. Então,
Como pedras lavradas, nós fomos lapidados por Deus para sermos membros ou partes desse grande edifício que é a Igreja de Deus. Ou seja, nós fomos construídos, nós fomos arquitetados, nós fomos cuidadosamente colocados num lugar para fazer parte. Isso gera responsabilidade. Isso deve gerar em nós senso de pertencimento. Eu não faço mais parte da batucada, da bagunça, da zoada, do mundanismo, da sujeira, do pecado, da hipocrisia, da mentira. Perdão. Eu faço parte agora do edifício de Deus em Cristo. Segundo ponto que aponta símbolo da igreja, a igreja como noiva. Olha que coisa extraordinária. O símbolo da noiva aponta primeiro para compromisso, segundo para fidelidade. Quando no contexto judaico, quando uma moça e um rapaz ficavam noivos, eles celebravam um contrato de fidelidade. A imagem do noivado judaico é emprestado ao sentido desse texto, ou seja, é um compromisso que exigia fidelidade um para com o outro, pureza, ou seja, a minha atenção, os meus desejos, os meus sonhos, o meu futuro estava ligado a quem eu me aliancei. Não era qualquer outro, nenhuma outra pessoa recebia atenção, ou deveria receber atenção, se não fosse o noivo ou a noiva. E outra imagem, gerava-se uma preparação para um compromisso maior. Só ficava-se noivo com quem se tinha o objetivo de se casar. Ou seja, o noivado é uma preparação. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor, nós nos tornamos compromissados com Ele para o encontro na eternidade. Esse período que a gente está vivendo é o período preparatório. A vida cristã é um período de preparo para a eternidade. Assim como Cristo é dedicado à sua igreja, como seu noivo galante. Então, assim como a noiva se preparava, se adornava, esperava o grande dia do encontro do casamento, a igreja terrena está se preparando. Por isso, o texto de 2 Coríntios 11, Efésios 5, 24 e Apocalipse 19 tratam a igreja como noiva. Fala de unidade, fala de intimidade, fala de lealdade e devoção. Outros pontos importantes. Esse compromisso, ele exigia pureza. O olhar, os desejos, os sonhos pertenciam do noivo para com a noiva, da noiva para com o noivo. Por isso, irmãos, que a gente precisa entender que quando lá em Israel, Israel trocava Jeová por outros deuses, Deus dizia que ele estava se prostituindo. A imagem que Deus emprega com o povo a aliança deles estava tão bem firme que quando ele fazia a opção por outro, Deus falava, você está se prostituindo. Então, quando nós trocamos Cristo por qualquer outra coisa, pelo dinheiro, pela fama, por outro Deus, a gente está se prostituindo espiritualmente. Terceiro imagem que é utilizada sobre a igreja, e estamos caminhando aqui para o fim. A igreja como um organismo vivo. Primeiro, por que organismo? Fala de corpo, corpo tem vida. E olha que interessante, a expressão que é utilizada de Cristo é que Cristo é o cabeça. A imagem que Paulo usa nesse texto de Efésios 1, capítulo 1, verso 22, é que o corpo, a igreja, está ligada ao cabeça, que é Cristo. O cabeça comanda, o cabeça dirige, o cabeça organiza e dá ordens ao corpo. A imagem que Paulo traz à igreja de Éfeso é uma interconexão entre cabeça, domínio funcional, ou seja, a ordem não vem do dedo, a ordem não vem do pé, a ordem vem da cabeça.
cabeça como corpo, como expressão do corpo. Segundo, o corpo é a extensão operacional. O corpo faz aquilo que a cabeça determina. Então, assim como a igreja executa aquilo que Cristo, o cabeça, determina. E existe uma interdependência de cada parte uma com a outra. Uma mão não pode fazer mal a outra parte do corpo. Um dedo não pode fazer mal ao olho. O pé não pode querer fazer prejudicar o abdômen. Ou seja, existe uma interdependência e uma interconexão entre os membros. A ponto que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo solidariamente sofre junto. Assim é a igreja. Pensa assim, ó, imagem de corpo físico mesmo. Se você está andando e cai aquela parte do corpo que sofre a pancada, o joelho, o pé, se você cai de costas, aquela parte, apesar dela estar doendo, todo o corpo sofre. Quando você chuta uma quina, apesar da pancada ser lá no dedo, ser lá no pé, todo o corpo sofre. Ou seja, quando Paulo traz essa imagem do corpo, Paulo fala assim: vocês precisam entender que a igreja é isso. O bem-estar de um membro gera bem-estar em todo o corpo. O sofrimento de um membro gera sofrimento em todo o corpo. Ou seja, a gente faz parte de uma só unidade. A gente não pode pensar individualmente, individualmente que eu, eu preciso estar bem, o resto é resto. Não, a gente precisa entender que o meu bem-estar precisa gerar bem-estar no corpo. E o meu sofrimento precisa gerar incômodo no corpo. Assim como a dificuldade, a dor, o problema, a angústia do outro precisa me gerar também preocupação com o seu bem-estar. A gente, aqui, irmãos, é uma coisa muito prática para nós. Às vezes a gente, porque a gente está bem, porque a gente está bem de saúde ou financeiramente bem estável, às vezes a gente fica, parece que insensível às necessidades do outro. A igreja precisa agir como corpo. As necessidades do outro precisam falar para mim tão importantes quanto se fossem minhas. Eu não posso ficar contente, feliz e alegre se um irmão do meu lado passa necessidades, se um irmão do meu lado sofre e eu sou indiferente ao seu sofrimento. Isso aqui é muito importante. A gente precisa ter resgatado por Deus a sensibilidade como corpo. Amém? Aqui eu quero, por favor, irmãos, perguntas, dúvidas. Eu só ia falar amém. Eu vou fazer assim então, ó. Eu vou só encerrar a gravação aqui, só me deem um instante. Prontinho, ó. Vamos fazer um intervalo agora, 15 minutinhos. Eu vou deixar 8h40 iniciar esse intervalo. 8h55 a gente retorna para a lição de número 8, tá? Eu vou respeitar rigorosamente o tempo. Então, 15 minutinhos, você faz um lanchinho ou janta correndo. E 8h55 a gente retoma aqui. Tá bom, meus irmãos? Vou fechar aqui a minha imagem. Tome lá seu cafezinho. A gente retorna 8h55.
Já tem mais irmãos agora. A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês que chegaram um pouquinho depois. Amém.